Mas afinal, quem é Jesus Cristo? Se você fosse interpelado nessa semana por um amigo lá na escola, ou um amigo lá no trabalho, ou por um parente, ou pelo seu vizinho, ele perguntasse para você, quem é Jesus Cristo? O que você responderia? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus é o centro do cristianismo. Portanto, Ele é o centro da nossa fé. A nossa fé é uma fé cristocêntrica. E esse texto que nós lemos fala muitas coisas a respeito de quem Jesus é. Por exemplo, no verso 1 e no verso 14 diz que Ele é o Verbo, do grego logos. Veja o que diz o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os versos de 1 a 3 vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto não diz que algumas coisas, ou que a maioria das coisas, mas todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Veja o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Enviado de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Veja o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus o quê? Unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E Ele é o Cordeiro de Deus. Verso 29, vamos ler juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, leiamos, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu queria tirar algumas lições sobre o tema proposto. O homem chamado Jesus. E o homem chamado Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos ler de novo o verso de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja bem, irmãos, cremos que Jesus era 100% homem, mas que Jesus também era 100% Deus. A Bíblia revela a divindade de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que ele possui atributos que só Deus tem. Nenhum homem pode existir, por exemplo, pode ter em sua vida a autoexistência, e Jesus a tinha. Veja João 5, lá no capítulo 5, verso 26, diz assim, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus, ele tinha a imutabilidade. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo. Ele não muda em sua pessoa, ele não muda em seu poder, não muda em sua vontade. Jesus tinha a eternidade. Jesus é onipresente, ele é onipresente. Mateus 28, 20 diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.